Estamos iniciando o Evangelho da noite, da quarta-feira, com muito amor no coração, com muita alegria, e ter essa oportunidade de levar essas palavras do Evangelho para muitos corações que vão nos assistir, que vão escutar essa palestra dessa noite. Todos entrem em prece, peça os seus anjos protetores familiares, seus entes queridos que já estão no plano maior, que tanto tem nos ajudado. Jesus e as suas falanges de anjos espalhados por todo o nosso planeta Terra, levando as consolações, os lenitivos para amenizar as dores e as aflições que hoje está acontecendo na Terra. Que todo receba esse bálsamo salutar nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, estamos iniciando esse Evangelho da noite. Hoje nós vamos falar da comunicação dos Espíritos no Novo Testamento. Alguns relatos, de algumas manifestações espirituais que aconteceram com os apóstolos, com o próprio Cristo, não é? Então nós vamos falar no Novo Testamento. O Novo Testamento, é um conjunto dos livros constantes da segunda parte da Bíblia em nossos dias. Como já foi mencionado, propagado, estudado, esse Novo Testamento significa um pacto, como foi o Testamento, significa pacto ou convênio, ou aliança feita entre Deus e os hebreus naquela época. Assim, por eles entendido, pois como já foi dito, consideravam-se o novo eleito que se confirmava pelas sucessivas revelações recebidas através dos seus profetas. Os profetas eram médios, como somos hoje. Porque não existe profeta sem mediunidade. Como é que ele profetizar o quê? Por conta própria? Não tinha condições. Que outra coisa não eram senão criaturas dotadas de percepções extrasensoriais, ou seja, os médios de hoje, conforme se demonstra no capítulo adiante desta obra, o Novo Testamento. É o novo pacto do qual Jesus Cristo é o mediador. Além dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, contém os Atos dos Apóstolos, 14 epístolas de Paulo, e mais 7 epístolas, sendo uma de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas. O Novo Testamento encerra-se com o Apocalipse de João, um total, portanto, de 27 livros, compõe o Novo Testamento. Nós vamos para os relatos hoje que está no Novo Testamento. Eu vou passar os versículos, os capítulos dos versículos onde a gente vai comentar esse relato da noite. Espero que todos as pessoas que são bíblicos, que são religiosos, que também não são religiosos, porque para caminhar em direção de Jesus precisa, a primeira parte, honestidade e simplicidade. Isso aí faz muita diferença o dia que nós partimos daqui do corpo físico para o mundo espiritual.
Então vamos lá. Apareceu um anjo a Zacarias que se identificou com o nome de Gabriel. Ele aparece dentro do cenário, né, que ele ia fazer a palestra no recinto, e ele entrava naquela época, tinha rituais que o orador, o sacerdote do dia, ele entrava antecipadamente, antes da multidão, para ir lá fazer o trabalho, queimar o incenso, segundo o costume deles, não é? E quando Zacarias estava fazendo o trabalho dele dentro da casa, fechado, né? Fechava a porta e entrava só. Apareceu uma personalidade do lado dele. Ele ficou muito assustado. Meu Deus, como é que essa criatura, esse irmão entrou aqui com as portas fechadas? Daí o espírito, né? Que era um espírito de luz, um anjo, falou: Zacarias, não tema, não fica com medo, porque eu sou teu irmão. Eu venho te trazer boas novas, que a tua esposa, Isabel, vai dar luz ao menino, que você vai botar o nome dele, qual é o nome dele, de João. E ela tem que ter vocês são muito honestos, sinceros, muito temente a Deus e guarde os seus mandamentos. Por isso que você vai ter essa boa nova na tua casa. Então, ele saiu do templo e saiu mudo. A dele duvidou, ele falou: você está falando coisa? Não pode ser isso, ele não acreditou. Daí ele falou: você vai ficar mudo durante a gravidez da tua esposa, porque você está duvidando das coisas de Deus. Então ele sai depois de muito tempo, todo mundo preocupado, né, fora do templo. Ele sai mudo. A confusão foi maior. Ele só dava sinal porque ele não ficou mudo. Voltou para o lar. Não podia falar nada porque estava mudo. E daí um dia ele foi notar que a esposa estava grávida mesmo, já era avançada de idade, não podia mais ter filho e era estéril. Olha o que as coisas de Deus, quando as coisas vêm de Deus, são as boas novas. Daí ele foi aguardando e ela foi, durante o período, deu a luz a esse menino. Daí ninguém sabia colocar o nome do menino, porque não tinha nenhum parente que inspirava eles para escolher o nome. Daí ele, como estava mudo, pegou uma talvinha e escreveu o nome, João. Eles ficaram mais admirados. Como João? Não tem nenhum parente com esse nome aqui. Daí eles botaram o nome de João. E esse João é o João Batista, o grande Elias que estava para vir, que era João Batista, que vinha ser o primo irmão de Jesus, né? Diferença de 6 meses só de idade, por isso que João andou muito com Jesus na adolescência, né? Era espírito fantástico, tanto João, né, como o próprio Jesus falou, que nascido de mulher não tinha sido nenhum na terra maior que João. Nascido de mulher, nenhum nasceu maior que João. Ele era infinitamente maior que João. Só que ele é outra história. Vamos lá. Esse mesmo anjo, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré, saudando-lhe o coração lirial, notificando a maternidade que ele ia receber o Salvador da terra, que ia chamar o nome dele Emmanuel. A Maria ficou muito assustada. Como pode ser isso, Senhor? Duvidando também, né? Eu nunca tive relação com homem nenhum, como é que eu estou grávida? Como é que pode ser isso? Ele falou: que está nascendo aí, minha irmã, é por ordem de Deus. Fica tranquila, serena teu coração, que a missão é sua e do José. Mas fique tranquilo, o que está gerando aí não é obra de homem, mas é obra de Deus. Vejamos como as coisas é muito mais profunda do que nós imaginamos, não é? Daí Lucas capítulo 2 e versículo 8, né? Mas antes ainda eu queria só relatar mais um acontecimento que aconteceu com a Maria. Quando ela estava no 6º mês de gravidez,
gravidez, ela foi visitar Isabel. E saudando lá a prima, que era a prima irmã, falou assim, olha, eu vim trazer boas novas para você. Daí a Isabel falou, o que foi, minha prima? O que foi? Ficou muito admirada. Ela falou assim, pois é, está nascendo o Salvador da Terra, por meu intermédio. Porque eu estou cheia de graça. Porque o Senhor está conosco. Está comigo. E eu vou ser, então, né, pela eternidade, simbolizando a mãe de toda a humanidade. Está trabalhando aqui na Terra, com milhares de anjos juntos, espalhados por todo o planeta, porque ela mesma pediu para Jesus que não queria voltar para as moradas radiosas de onde ela veio, porque o compromisso era com o filho aqui na Terra e vai ficar aqui. Quando tivesse uma lágrima no olho de uma mãe, ela estava aqui junto. Olha que espírito fantástico, não é? Então vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vejamos como a mediunidade funciona em todos os lugares, em todas as categorias, em todo o segmento da sociedade da Terra. Não tem lugar aonde os espíritos não vêm falar conosco, porque todos nós somos médicos. Os pastoreiros vigiavam as ovelhas naquela região, né, da Galiléia, Jerusalém, onde Jesus estava nascendo, viram e ouviram uma falange de anjos que acompanhavam Jesus no seu nascimento. Veio uma falange de espírito tão grande na terra como nunca tinha vindo, e que vai ser difícil de outro. Só quando Jesus der a ordem para voltar novamente para trabalhar, e milhares que vão trabalhar conosco nessa transição. Então eles eram médios, videntes, porque eles viam os anjos cantando. E ao dia que eles ouviam os anjos, cantava, né? Glória a Deus na maior altura e paz na terra para os homens de boa vontade. Então vejam bem, que coisa mais fantástica, né? Simples pastoreiro, homem simples. Olha que dignidade. Olha como era bonito essas comunicações. E deu um clareio, aconteceu num momento um clareio tão grande na região montanhosa, onde eles estavam, era o reino das suas ovelhas, que disse que estava para achar uma agulha no palheiro, com as claridades desses milhares de anjos. Isso é fantástico, isso é mediunidade, gente, isso é intercâmbio entre nós e o mundo espiritual. E Jesus foi exemplo. Veio a maior falange de espírito acompanhando Jesus no seu nascimento, gente. Que coisa mais boa. E vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 1. Jesus convida Pedro, João e Tiago para uma reunião no alto monte do Tabor. Era uma reunião de materialização, gente. Ali se materializou 2 profetas, falando com Jesus, com Pedro, João e Tiago, que ele levou como testemunha. E ele então escutava o diálogo dos 2 profetas com Jesus Cristo. E a luz era tão forte desses espíritos, que de Jesus era muito mais ainda, transfigurou, que não dava, ele não tinha o olho da matéria, não tinha condições, ficava cego, tinha que cair de bruços no chão e ficar com o olho fechado, só escutando o diálogo, porque não tinha condições, né, de participar de igual para igual nessa reunião. Então vocês vejam bem, o próprio Moisés, que proibia que os espíritos podiam falar com as pessoas na terra, eles vieram falar com Jesus. Ah, mas foi com Jesus? Claro que foi. Mas estavam os apóstolos, que era o homem de carne e osso, estavam juntos, participando da mesma reunião. Então Moisés proibia as coisas banais, que os atos dentro da mediunidade, né? Para achar cavalo roubado, para arrumar casamento, para profetizar o amanhã das pessoas, que ainda está acontecendo hoje. Deus falou comigo, mas não sei, Deus vai morrer, Deus vai ficar doente, isso aí é tudo. Eu estou 50 anos, gente, trabalhando na mediunidade. 50 anos. Nunca os espíritos veio falar isso para mim. Eles vêm pedir socorro, que são milhares, e vêm trazer orientação, mas orientação para nós.
Ele não vem para dizer faça isso e leva aquilo para lá. Nunca, nunca. Então temos que ter muito cuidado. E os grandes que profetizaram foi pelo sonho, que nem José no Egito, né? Como o José, o companheiro de Maria, ele também. Ele ia fugindo do lugar onde Maria morava, porque falou, eu não tenho compromisso com a Maria, eu não fiz nada com ela. E eles vão dizer que eu tenho compromisso com a Maria, que eu sou o pai desse menino, e eu não tenho nada a ver, eu estou indo embora. O anjo aparece para ele durante a noite e fala, onde você vai? Ah, eu vou fugir daqui, eu sei o que aconteceu com a Maria, o que está acontecendo? Não, senhor, você vai voltar, vai assumir a Maria. Porque a missão é de vocês dois. Só que você não vai ter contato sexual com Maria, porque ela é um espírito de primeira grandeza, gente. E ela só teve Jesus. É o filho unigênito da terra, gente. Não tem dois filhos. Se alguém quiser ter irmão ou primo, não tem. Jesus não tem irmão. Não tem. Ele mesmo disse que não era filho de homem, que o João era maior que nasceu de mulher. Então, vejamos bem, é bem profundo o assunto. Nós temos que ir mais profundo, gente. Nós vamos ficar na letra. Entenderam? Nós vamos para frente. Tem muita coisa bonita para frente. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, vamos prestar bem atenção. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era um comandante italiano. Ele tinha uma corte de soldado lá, de 100 soldados, por isso que era centurião. Ele comandava 100 soldados italianos, lá em Cesareia. Vejamos bem. E ele estava orando, aí por umas 10 horas da manhã, e apareceu um espírito para ele, gente. Porque era médios também. Apareceu um espírito que fala que é anjo, porque um espírito de luz é um anjo. Apareceu e falou, Cornélio, as tuas orações chegam até o Pai Celestial. Pelo bem que tu faz, pela esmola que vocês dão à tua família, pela bondade que você tem com as pessoas. Você foi atendido. Você vai pedir para o soldado, dois soldados que ele pediu, para ir lá na casa de Simão Pedro, que o Simão não tinha casa, mas ele estava hospedado, na hospedaria, no outro Simão, à beira-mar. Você vai lá e chama o Pedro, manda chamar ele, para vir aqui, ficar contigo uns dias, para ele te ensinar a doutrina do carpinteiro, que é a doutrina de Jesus Cristo. Quando o anjo se despediu dele, mais depressa chamou 2 soldados de confiança e falou, vai lá em Jope, na beira-mar, e vai convidar Pedro e os seus amigos para virem ficar uns dias conosco. Eles saíram bem. Quando estavam ainda na viagem, Pedro já recebeu também uma comunicação lá onde ele estava orando. O Espírito falou para ele, Pedro, vai chegar 2 soldados que Cornélio mandou buscar aqui para você ficar uns dias na casa dele. E você não vai se negar a ir, viu? Porque é uma ordem de Jesus. Quando os soldados chegaram a convidar o Pedro, ele falou assim, já estou me arrumando, já estou indo, pode ficar pronto, já estou indo, pronto, cara. Como o senhor sabe que nós vamos convidar você para Cornélio? Se nós nem conversamos contigo ainda. Falei, não, mas é o mesmo anjo que falou com o teu comandante, ele falou comigo também. Pedro pega então os companheiros, os amigos, os irmãos, e lá com os soldados. Quando chega na casa de Cornélio, quando o Cornélio vê Pedro chegando, o Cornélio sai rápido e se joelha na frente de Pedro. Pedro é um pescador, gente. Um comandante italiano. Que era o maior respeito que todo mundo tinha por ele, e medo também. E o Pedro lhe pega pelas mãos dele e fala assim, levanta, Cornélio, eu sou irmão contigo, não faça isso. Não faça isso. Isso aqui é um comando espiritual que Jesus pediu para vir aqui, porque você tem merecimento, meu irmão. E ficou vários dias ali. Quando ele volta para Jerusalém, se encontrar com os outros apóstolos, porque cada um tinha uma missão, em dois eles saíram para pregar o evangelho, e se reuniam, em certa época, se reuniam para falar o que aconteceu, relatar os acontecimentos,
Daí eles foram, quando Pedro falou que se contou Cornélio, eles, nossa, ficaram, não pode fazer isso, ir lá uma pessoa imunda, que não tem nada a ver, não sei o que é outra, de outra nação, é de outra, né? E começou a Pedro falou, quem somos nós, meus irmãos, para resistir uma ordem de Jesus Cristo? Esse cara quietinho. Se acalmaram e no fim foi escutar a história que o Pedro contou. Veja como entre eles também tinha, às vezes, um debate. Vamos lá para frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Pedro e João foram presos numa cadeia pública. E naquele tempo a cadeia não era fácil. Tinha toda a segurança que você pode imaginar. E ali pela madrugada, foi os espíritos soltaram Pedro e João. Soltaram os apóstolos. E mandaram que fosse pregar nos templos. E os soldados que estavam cuidando, imagine o apuro deles, né? Quando chegou cedo, eles foram entrar na cela onde estavam os apóstolos, não tinha mais ninguém. Só estavam as correntes que eles amarravam os braços das pessoas durante a noite. E eles tiraram, desmaterializaram, porque o Espírito pode fazer isso. Você pode materializar e pode desmaterializar. Como Jesus fazia. Ele se materializava, se desmaterializava Jesus no meio das multidões. E tiraram os apóstolos e mandaram pregar. Quando chegou os dirigentes lá, pediram para os apóstolos, onde que estavam os presos? Ah, eles foram abrir a cena, olha a surpresa, não tem mais ninguém lá. Meu Deus, como é que aconteceu isso e tal? Ficaram com muito medo de serem repreendidos, não é? Daí, depois veio uma pessoa correndo lá, falou assim, para os diretores lá do presídio. Eles estão pregando de novo no templo, uma multidão atrás deles. Veja bem. Eles correram lá para prender de novo os apóstolos, mas não tiveram condições, porque a multidão não deixou. Daí eles não tinham condições de prender, falaram, então vocês vão pregar esse carpinteiro, essa doutrina em outros lugares, não aqui. Porque eles estão proibidos. Daí eles saíram e foram para outros lugares pregar, cumprir as missões que cada um tinha, não é? Olha que coisa muito, muito, muito bom. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11, Jesus aparece a Paulo. Como que Jesus não aparecia? Ele apareceu para Paulo no pleno meio-dia, no deserto. Ele e o soldado, cara, estavam juntos. Paulo cai do cavalo, quando ele escutou a voz de Jesus e viu Jesus, o olho dele também cegou, né? Eu não falei que os apóstolos, quando foram falar com Moisés e Elias, caíram por terra, porque a claridade era tão grande que eles ficavam cegos, ficassem olhando? Aconteceu com Paulo. Quando Jesus aparece, em pleno sol do meio-dia, a claridade era tão grande, Jesus um sol tão forte, ele caiu do cavalo. Caiu na areia, quente. Graças a que um soldado ergueram ele. E Jesus falou para ele, você vai até Damasco, está indo a Damasco prender Ananias, mas você não vai prender ele. Agora você vai lá que ele vai te curar essas vistas que está cego. E daí ele vai te ensinar a doutrina que você vai trabalhar daqui para frente. E ele foi, o soldado levaram ele até Damasco, chegou lá, Ananias botou as mãos em cima da cabeça dele, caiu 2 escamas do olho. E ele passa a enxergar perfeitamente, mas já saiu corrido de lá, saiu fugido, porque já queriam pegar ele, porque ele foi para matar as pessoas cristãs. E depois ele estava convertendo nesse momento, olha a dificuldade. Ele teve que sair fugido, porque já queriam prender ele lá. Olha como é difícil ser cristão. Mas Paulo foi fantástico, herói. Nem a família não aceitaram mais Paulo. Nem a família. Por quê? Porque ele aceitou Jesus. Veja que coisa. Ele ficou 3 anos no deserto, se preparando, né? Meditando, concentrando, trazendo inspirações do alto. Jesus, Abigail e Estevão eram os protetores dele, né? Que a Abigail era a irmã, foi. E o Estevão, que ia casar com a irmã, foi apedrejado pelo próprio Paulo. E era um espírito de muita luz.
E eles passaram a ser então protetores de Paulo. Olha que coisa mais afã. Porque o Paulo foi o maior pregador do cristianismo nascente. Ele trabalhou mais que o próprio apóstolo, gente. Paulo trabalhou muito, veio tanto de epístola que ele escreveu. Ele era fantástico, doutor da lei. Um homem muito preparado. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 5 a 8. Vejamos bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né? Versículo 5 a 8. O anjo falava com Moisés no deserto de Sinai. Os anjos falavam com Moisés, comunicavam com ele. E a prova maior que ele deu para nós foi trazer o decálogo para nós. Quem trouxe o decálogo para Moisés? Ele era médio, intermediário entre os anjos e a humanidade. E os anjos, coordenados por Jesus, veio trazer as leis para nós, lá no deserto, naquela época. Olha a grandeza desse profeta. Então é isso aí. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 28 a 33, Jesus visita uma aldeia dos Gerasenos. Jesus passa uma parte do mar, e vai numa aldeia fazer uma visita e pregar o Evangelho. Quando ele chega lá, uma multidão reunida, apavorada, foi encontrar Jesus dizendo que tinha um homem lá em